E você que tem a sua Bíblia, eu lhe convido a abrir lá em Eclesiastes, capítulo 10. É bem fácil para você encontrar. A Bíblia no meio é Salmos, aí depois tem Provérbios e você alcança Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 9. Hoje, desde cedo, Deus tem colocado uma palavra no meu coração para falar aqui hoje sobre pedradas, né? O tema da mensagem é recebendo pedradas. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha levado uma pedrada, não física, né? Talvez até física também, né? Eu lembro uma vez eu fui evangelizar lá numa favela, irmãos, na cidade de Londrina. Estavam alguns obreiros juntos, e não é que a turma começou a jogar pedra na gente, uma piazada lá, começaram a jogar pedra mesmo, e a gente teve que correr. E o pior que tinha algumas obreiras, senhoras também junto conosco, e não dava para a gente correr e largar as tias para trás, então a gente tinha que ficar ainda protegendo lá as senhorinhas, né, irmão? Mas que luta, eu já levei pedrada na vida. Mas hoje eu quero falar não dessa pedrada física, mas das pedradas que tomamos em forma de traições, em forma de palavras, em forma de muitas coisas, né? Então hoje o tema é recebendo pedradas. Existe uma história, é claro que é uma história apenas fictícia, eu quero contar apenas para que você comece a entrar no clima daquilo que Deus hoje quer tratar conosco. Diz que um garoto, ele vai em um bosque, e ele encontra ali uma árvore, naquele bosque, e ele percebe que a árvore estava chorando, estava triste, e ele então aproxima-se dessa árvore e pergunta para ela, né? Fala, poxa, por que você está triste? Eu acho que eu sei o motivo. Deve ser por causa desse calor que está lá fora, né? Esse sol quente, batendo aí nas suas folhas, né? Batendo aí, enfim, nos galhos. Ou talvez você esteja triste por causa desse vento forte de hoje também, que eu percebo que fizeram várias folhas suas caírem no chão. Ou quem sabe foi ontem aquela chuva que deu, que deve ter encharcado demais a terra, né? Por que você está chorando? E aí a árvore falou, não, nem por uma coisa nem outra, né? Não estou chorando por causa do sol, do calor, ou por causa do vento ou da chuva. Eu estou chorando porque eu fiz tanto esforço para produzir frutos deliciosos, e as pessoas, elas vêm aqui ao parque, e quando elas percebem esses frutos tão viçosos, tão saborosos, elas começam a jogar pedras em mim, para que o fruto caia, e eles então possam comer. Então por isso que eu estou triste, porque eu luto tanto, eu batalho tanto, eu produzo esse fruto, como você mesmo disse, enfrento o sol, enfrento a chuva, enfrento o frio, enfrento o vento, e após haver produzido esse fruto, as pessoas ainda vêm e jogam pedras em mim, né? Então essa é a razão da qual eu estou triste. E aquele garoto fala, olha, na verdade, você deveria mudar de opinião, você deveria ficar muito alegre, porque se as pessoas estão jogando pedras em você, é porque elas sabem que você tem algo de bom para lhes dar, para lhes oferecer. Ele falou assim, olha, note aquela outra árvore ali do canto, uma árvore seca, uma árvore sem frutos, uma árvore sem vida. O garoto falou, olha, você vai perceber que no dia de hoje ninguém vai jogar pedra nela, porque ninguém joga pedra em algo que nada tenha a lhe oferecer. Então, se alguém nesta vida jogar pedras contra nós, é porque algo de bom nós temos.
E o inimigo quer, de alguma maneira, me afrontar, me entristecer, me afastar dos planos, dos projetos naturais do Senhor. Então, hoje, ao longo desta mensagem, você vai entender, e eu quero pegar aqui alguns exemplos de personagens bíblicos que levaram pedradas nesta vida. Umas pedradas físicas mesmo, outras pedradas foram em forma de palavras, em forma de tratamentos, mas nós vamos aprender como eles lidaram com todas essas situações. Só que para começar esse estudo, eu quero ler aqui com você o Eclesiastes 10, no verso 9, que diz assim: quem acarretar pedras, e acarretar é arrancar pedras, né? Acarretar é transportar em carretas. Então aquele que leva pedras, aquele que carrega pedras, ele será o que, irmãos? Maltratado por elas. Não é o nosso papel carregar pedras. Eu não posso ter em minhas mãos pedras para arremessar em quem quer que seja. Ainda que esse alguém esteja errado, não cabe a minha pessoa jogar pedras nela. Não cabe a mim acusar, porque jogar pedras é isso. Eu quero hoje, é claro que o propósito da reunião não é hoje falar sobre nós nos desarmarmos das nossas pedras, e sim tratar das pedras que nós recebemos. Mas eu preciso começar esse culto dizendo que se aquele que atira as pedras é você, então seria muito sábio da sua parte hoje você soltar essas pedras. Lembra quando aqueles acusadores prenderam no próprio ato, adulterando lá uma mulher, e levam essa mulher à presença de Jesus, e queriam apedrejá-la até a morte. Aqueles homens acarretavam pedras, e queriam apedrejá-la, se sentiam no direito de matar aquela senhora. E ainda indagam a Jesus: Jesus, e aí? Na lei de Moisés manda matar, o que o senhor diz? Jesus, na sua sabedoria, ele diz: olha, faz o seguinte, aquele que não tem pecado, que não tem erros, então que atire a primeira pedra. E ele, assentado, diz que escrevia alguma coisa na areia. E eu tenho para mim que Jesus escrevia os erros, as faltas de cada um daqueles acusadores, porque um a um, diz a Bíblia que foram o que, irmãos? Deixando as suas pedras e foram embora. Deixaram as pedras, ou seja, eu estou aqui para jogar pedra nela, mas se eu fizer uma análise da minha vida, talvez eu também seja merecedor de pedradas. Por isso que aqui está escrito, né? Aquele que acarretar pedras será o que, irmãos? Maltratado por elas. Existe um ditado aí no mundo, não sei se você já ouviu, que diz que, como que é, irmãos? O feitiço, ele vira contra quem? Contra o feiticeiro. Você até pode jogar pedras em alguém, mas fique sabido que no momento em que você atira uma pedra, é como se você desenhasse um alvo no seu próprio peito, e aquela pedra vai ricochetear uma hora, e vai voltar na tua direção, e vai te atingir. Então, se nós somos aqueles que lançam pedras, então que a partir de hoje, nós nos desarmemos delas. Tá? Para quê? Para que eu também não leve pedra. Mas mesmo eu me desarmando, eu ainda levarei pedradas ao longo da vida. E essas pedradas virão para me entristecer, para me magoar, para me machucar. E irmãos, e olha, infelizmente é inevitável que elas venham. E eu percebo que a pior dor
que uma pedrada causa é porque quando alguém me apedreja, é porque esse alguém, de alguma maneira, está perto de mim. Porque ainda que uma pessoa seja muito forte, tenha uma mira muito apurada e uma técnica de arremessar pedras, se você estiver a uma distância segura, por mais que ela atire aquela pedra, ela não vai te atingir. Ele arremessa, a inércia entra em ação, aquela pedra começa a cair, e ela vai inevitavelmente, se você estiver bem distante, pode ser que você até ouça o barulho dela, se chocando ali ao solo, se chocando a outra coisa, mas ela não vai te atingir. Ou seja, se eu levo pedradas, é porque eu estou no raio de alcance de alguém. Significa dizer que as pedradas vêm de quem está perto de nós. E essa é a maior dor, né? É saber que alguém que tinha que estar ali, torcendo por você, lutando por você, batalhando por você, talvez seja aquele que está lhe apedrejando. Em vez dela desejar o seu sucesso, o seu crescimento, desejar o seu bem. Sabe aquela história, irmãos, do homem que plantava os trigos, os grãos em seu campo, e ele tinha a melhor semente, a melhor. E ele pega dessa melhor semente e começa a distribuir aos fazendeiros ali ao seu entorno, à sua volta. E aí todo mundo começa a ter colheitas maravilhosas. E aí alguém chega para ele e fala: cara, eu não te entendo, você tinha a melhor semente, por que você dividiu a melhor semente com os outros? Você poderia ter guardado ela só para você, e aí a tua fazenda se destacaria, seria melhor do que todas as outras. Ele falou assim: não é por aí. Para que eu prospere, para que eu brilhe, eu não preciso prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, quando eu dou a eles a melhor semente, e eles plantam ao meu redor, quando vem o vento, quando sopra o pólen das fazendas vizinhas, de uma semente de qualidade, isso também vem sobre o meu próprio campo, e isso maximiza a minha plantação. Então, se eu quero sucesso, eu também devo desejar o sucesso de quem está ao meu lado. Eu não preciso apedrejar ele para eu crescer. Eu não preciso falar dele para que eu me destaque. Isso seria muito baixo. E como a gente viu aqui, irmãos, aquele que acarreta pedras será maltratado por elas. Então, fujamos desta situação em o nome de Jesus, tá bom? Vamos então aos exemplos agora de homens que que jogaram pedras contra ele. Segundo Samuel, quero começar falando aqui de Davi, o homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 16, a gente vai ler o verso de número 5. Vamos aqui analisar pessoas que receberam pedradas e vamos ver como eles agiram. E a gente vai poder tirar várias lições. Poderemos aprender muito com cada uma destas atitudes, tá? Então a primeira coisa que vamos já deixar bem pontuado aqui: se eu sou aquele que joga pedras, então, como aqueles acusadores que olharam Jesus escrever alguma coisa, e ao verem Jesus escrevendo, eles largaram suas pedras, que hoje a palavra que Jesus nos deu, que Ele escreveu a cada um de nós, seja também a razão de largarmos as nossas pedras, e nunca mais jogar pedra em ninguém, quem quer que seja, e ainda que tal pessoa, como aquela mulher naquele caso, tenha cometido um erro. Se ela cometeu um erro, eu tenho que ajudá-la, orar por ela, orientá-la e não acusá-la, tá? Ah, pastor, e se eu quiser jogar pedra nela? Posso? Pode, mas saiba que você se transforma também em alvo,
porque você está jogando pedras e você será maltratado pelas mesmas pedras. Você está atacando alguém e um dia você também, infelizmente e inevitavelmente, será também atacado. Agora vamos ao começo aqui da nossa mensagem de hoje, dizendo assim, 2 Samuel 16:5, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Guarda o nome do cidadão, Simei. Ele era filho de Gera, e saindo, ele ia amaldiçoando, lançando maldições em Davi, e apedrejava com pedras, literalmente ele pegava pedras do chão, e arremessava essas pedras contra Davi, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, o Simei, assim ele dizia, sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Era como se ele chamasse aqui o Davi de filho do diabo, sabe? Aquele que fazia a vontade do inimigo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. E já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem do que, irmãos? De sangue. Bom, vamos analisar aqui esse trecho bíblico. Todos lembramos que Davi, ele um dia sofreu um golpe de estado. Ele havia sido posto por rei, pelo próprio Deus, Deus o havia ungido, Deus primeiramente o fez rei em Judá, depois os anciões o ungem e o estabelecem rei sobre todo Israel. Davi, com isso, ele suscitou, por assim dizer, alguns inimigos, e um deles era o tal de Simei. Simei, como lemos aqui, ele era parente de Saul, Saul, o primeiro rei de Israel. E agora Davi ocupava o trono que um dia havia sido de Saul. E o Simei, ele guarda no coração dele um desejo de vingança, uma injustiça. Ele atribuía a Davi a causa dos seus sofrimentos. Se o meu parente estivesse no trono, talvez a minha vida hoje estaria melhor. Então, o que fez Simei jogar pedras em Davi? A sua vingança, a incompreensão da verdade. Foi ele, na verdade, não estudar os fatos, porque tudo o que Simei falou aqui foi mentira. Porque, irmão, não foi Davi que tirou Saul do trono. Quem foi que tirou Saul do trono, irmãos? Foi o próprio Deus. O Davi não pediu para ser rei, ele foi escolhido para ser rei. E é interessante que mesmo ele tendo a unção de rei, ele respeitou a Saul. Ele nunca estendeu o dedo contra Saul, tendo oportunidades. Porque Saul sim tentou matá-lo diversas vezes, arremessou lanças contra ele, porque o diabo usa pessoas para jogar lança, jogar pedra contra a gente. E Saul e Davi, podendo se vingar, não se vingou. Ele falou, não, foi Deus que colocou ele aí, e quem vai tirar ele é Deus, eu não vou fazer nada. E realmente Davi não fez. Davi respeitou a unção de Deus que estava em Saul. Só que o Saul vai para uma batalha e morre. E você se lembra que o Davi nem naquela batalha não estava. E o Saul morre, e passa-se o tempo, o Davi é eleito rei.
Agora Davi sofre um golpe de estado. O seu próprio filho, Absalão, vai lá, ganha o coração do povo, com mentiras também. Ele fica lá na porta da cidade, atendendo os comerciantes, atendendo os empresários, atendendo o povo que ali chegava, pessoas que vinham para pedir audiências para falar com o rei. E Absalão, o rei não atende ninguém, o rei está recluso, mas eu vou te ajudar. Aí ele começou a ajudar o povo, e ele foi ganhando a confiança do povo. Porque o diabo é assim, irmãos, o diabo ele é astuto, ele vai falando palavras doces, ele vai ganhando a confiança da pessoa com mentiras. E aí o Absalão deu um golpe de estado. Davi podia ter lutado com o próprio filho, mas para não arrumar encrenca dentro do lar, o Davi ele preferiu perder aquela questão, para não ter briga na sua casa, para não ter discussão na sua casa, o que geraria morte. E infelizmente foi o que acabou acontecendo, não porque Davi fez, mas o seu soldado que acabou tomando as suas dores, foi lá e fez a justiça. E enfim, o Davi depois volta para o trono. Mas aqui você vê o Simei uma pessoa amargurada. Você vê aqui o Simei um homem magoado, que olhava para Davi como um homem mau, um homem perverso. Só que ele nunca havia antes tido a oportunidade, a chance de falar para Davi. Até porque Davi era rei, estava no palácio, e qualquer coisa que ele falasse se tornaria contra ele. Então ele se calou. Então ele não falava, ele não foi homem para olhar nos olhos de Davi e falar, enquanto Davi era rei. Mas agora que Davi está fugindo de uma situação, ele vai lá e fala tudo. Sabe aquela pessoa que diz assim, o dia que eu me encontrar com fulano, eu vou falar umas verdades para ele. O dia que eu tiver uma chance, aquela pessoa me paga. Esse é o espírito de Simei, aquele que quer jogar pedras. E o interessante, irmãos, é que aquele que joga pedra, geralmente é aquele que nada faz para ajudar. Não levanta uma vassoura para ajudar. Mas na hora de criticar, de falar, de apontar os defeitos, de falar de coisas que não sabe, que não compreende, é o primeiro a ir e a falar. E imagine, irmãos, o Davi levando pedradas, ele, a sua comitiva, e o homem ali falando palavras de maldição, o homem ali pegando pedra, jogando em Davi. Quando o seu soldado, um dos seus soldados leais, o Abissai, viu essa cena, olha o versículo 9, então, disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao meu senhor, ao rei o meu senhor? Deixa-me, permita-me passar, e lhe tirarei o que, irmãos? A cabeça. Você vê que o Abissai ficou bravo, irmão. O Abissai falou, quem que esse amaldiçoado acha que é, esse filho de Satanás acha que é, para ofender o meu rei, para falar de Davi? Não, me dá uma ordem, que eu vou lá e eu arranco a cabeça desse cidadão. Porque quando a gente leva pedrada, o primeiro sentimento que surge é revolta, é insatisfação. É você querer agir com a sua própria força, e nós nunca devemos fazer isso. Aqui você vê um homem de cabeça quente, aqui você vê um homem agindo por impulso, aqui você vê uma pessoa ouvindo mentiras, ouvindo palavras de maldição, vendo um homem jogar pedra em quem você ama, e ele tomou as dores de Davi, e ele está disposto a defender o seu rei, está disposto a defender a autoridade que Deus havia estabelecido, e ele fala, eu vou lá, vou cortar a cabeça dele.
Irmão, mas o Davi não permitiu que ele fizesse isso. Sabe por quê? Na verdade, a resposta é muito simples. Se eu recebo pedradas e pego as mesmas pedras e revido, significa dizer que tanto a quem arremessou as pedras como eu que as devolvi, significa que nós somos o quê, irmãos? Iguais. Como já diriam os antigos, farinhas de um mesmo saco. E eu não posso ser assim. Eu tenho que ser, há a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há a diferença entre o justo e o ímpio. Aqui o Abissai, ele só mostra a insatisfação. E eu acredito que todo mundo aqui já agiu como Abissai um dia, né? O sangue ferveu, a ira veio, e a vontade que dava era você ir lá e resolver na marra, na força. Mas lembre-se do que disse o Evangelho lá em Tiago, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se eu agir na ira, Deus fala, então resolva você, eu não faço mais nada. Então, vamos deixar Deus agir e trabalhar. Davi repreende, né, ele, olha, disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, deixa ele falar. Quer falar? Deixa falar. Quer jogar pedra? Deixa jogar. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, meu próprio filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda esse filho de Benjamim, esse parente de Saul, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria. Atenção a esse verso, irmãos, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Sabe como que Davi tratou a pedrada que ele levou? Ele simplesmente ignorou. Ele falou, não, Abissai, deixa ele falar. Se ele se sente melhor falando, deixa ele falar. Se ele acha que foi Deus que colocou essas palavras na boca dele, então deixa ele falar. Sabe, e se foi Deus mesmo que deu para ele essas palavras? Então é Deus quem vai julgá-las. É Deus que estará entre ele e eu. Se o que ele está falando vem de Deus, então Deus vai confirmar. Agora, se o que ele está falando é errado, então Deus vai transformar essas maldições em bênçãos. Deus vai reverter na minha vida, Ele vai me favorecer, Ele vai mostrar quem está certo e quem está errado. E depois, quando Davi volta a ocupar o trono, a sentar no trono, a coroa volta na sua cabeça, Deus justifica Davi e mostra que o errado naquela história, quem era, irmãos? Era o Simei. Você compreende? Davi falou, ignorou, irmãos. Quer falar? Fala. Quer jogar? Joga. Eu não vou dar bola. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou esquentar minha cabeça. Eu não vou perder tempo. O Davi falou assim, olha, eu tenho coisas maiores para me preocupar. O meu próprio filho está me perseguindo. Quer dizer, eu tenho tanta coisa para fazer, vou perder tempo com um desocupado? Alguém que usado pelo diabo quer me ofender, está aí levantando falsos testemunhos, falsas acusações, deixa ele falar. Se o que ele está falando veio de Deus, então vai se cumprir. Agora, Deus vai ver a minha miséria, Deus está olhando, Deus sabe a sinceridade do meu coração, e Deus é quem vai me justificar. Deus é que vai transformar essa maldição em bênção, como realmente o fez. Digam graças a Deus, irmãos. Então, a primeira maneira de você tratar essas pedradas, ignorando. Ignora, irmãos. Quando você ignora, aquilo acaba. Aquilo tem fim.
De manhã eu até comentava sobre apelidos que a gente recebe na escola. Se alguém fala um apelido, você fica bravinho, você fica triste, você fica chateado, você demonstra descontentamento, pode ver, aquele apelido pega, e depois ninguém mais esquece. Se a pessoa fala, você ignora, faz de conta que nem, sabe, aquilo ali vai sumindo, aquilo ali vai perdendo força, vai perdendo a graça e acaba. Mas porque você soube ignorar. Então ignore as pedradas. Sabe, faça de conta que aquilo não aconteceu. Sabe, vamos agir como Saul também agia. Quer ver? Ó? Você está em 2 Samuel, volta em 1 Samuel agora. 1 Samuel, capítulo 10. Você já está aí pertinho, fica mais fácil, né? 1 Samuel 10. Vamos ler o verso 25. Vamos começar no verso 24. A gente vai ter uma ideia bem ampla aqui do texto bíblico, né? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. É interessante, irmãos, que naquilo que dependesse de Deus, ele apenas seria o rei de Israel. Só que o povo já viu, né? O povo começou a olhar as nações ao redor, cada nação tinha o seu rei, e eles também quiseram e pediram um rei, e Deus deu, já que vocês pedem, né? Deus foi lá e os entregou. E o primeiro rei foi Samuel. Foi Saul que ungiu, né? Samuel ungiu tanto a Saul como também depois ungiu a Davi. E aqui no verso 24 diz, olha, então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei, tá? E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial, as pessoas perversas, maldosas, pecaminosas, disseram assim, ó, é este que nos há de livrar? Não acredito que ele foi o escolhido, ele vai nos livrar, ele que vai ser rei sobre nós. E o desprezaram, e não lhe trouxeram o que, irmãos? Os presentes, né? Ou seja, o presente, a recompensa, que era uma coisa normal de se fazer naquela época. Porém, olha como que Saul fez, ó. Ele se fez como surdo. Irmão, no primeiro dia de reinado de Saul, ele já leva pedradas. É interessante, enquanto uns ali ficaram felizes, jubilosos, enquanto uns saudaram, gostavam de Saul, irmãos, e é difícil você alcançar a totalidade, fazer com que todos gostem, que todos te aprovem, que todos te admirem. Você sabe que nem Jesus conseguiu tal feito, sabe, da admiração de todos, não conseguiu. E aqui você vê que o Samuel unge a Saul, faz dele o rei, escreve num livro, estava determinado, mas alguns se reúnem, e é tão feio, irmão, esse negócio de panelinha, essas reuniões paralelas, que às vezes até tratam, nós vamos se reunir para orar, e às vezes oração nada, é fofocaiada, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal de tudo, encontrando defeito em tudo, falando de tudo. Isso aí são os filhos de Belial, que se reuniram e falaram assim, é esse aí?
Você vê uma palavra maldosa. Você vê uma palavra ali, irmão, sabe, para trazer complexos, causar uma inferioridade, fazer com que Saul não se achasse capaz. E por que jogaram essas pedras? Eu vejo, irmãos, que isso aqui é inveja. Porque a segunda razão, o porquê que alguém lança pedra, você vê, por que Simei lançou pedra em Davi? Pela vingança, por ele alimentar aquela mágoa, aquela tristeza de Davi, achando que Davi havia feito coisas que na verdade nem havia feito nada. Aqui você vê essa questão de inveja. Ai, por que escolheram ele? Por que não escolheram a mim? Eu sou melhor, eu tenho mais atributos, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais conhecimento. Por que não eu? Porque ele é que vai me livrar. Diminuindo, porque as pedradas têm esse propósito do diabo de diminuir as pessoas, de complexar as pessoas, de fazê-las, sabe, irmão, se sentirem para baixo, baixarem a autoestima. Mas quando Saul recebe essa palavra tão desanimadora, tão desafiadora, o que o Saul faz, irmãos? Diz que ele não dá ouvidos, ele não dá crédito, ele faz de conta que não era com ele. A Bíblia diz que ele se faz de surdo. Olha, irmão, deixa eu te falar um segredo. Para muitas áreas da nossa vida, às vezes a melhor coisa a se fazer é também se fazer de surdo. É fazer de conta que você ouviu, mas você faz de conta que não ouviu. Quem já fez isso na vida já? Deixa eu ver. Ih, quanta gente, irmão. Pastor, eu vou fazer de conta que eu nem ouvi. É melhor. Por quê? Porque isso aí só vai me trazer um desgaste. Isso aqui vai sugar minha energia. E sabe, a escolha de ter razão e ser feliz, eu vou escolher ser feliz, deixa falar. Você veja, irmãos, o Saul e também o Davi ignoraram, não deram crédito. O Saul preferiu se fazer de surdo. O Saul falou, quer saber de uma coisa? Se eles não gostam de mim, se eles não veem em mim uma qualidade, uma capacidade, enfim, mas o profeta me ungiu, então eu vou fazer a obra para a qual eu fui chamado a fazer, eles concordando ou não concordando comigo, mas irmão, sempre tem o do contra. E eu vou te dar um conselho, nunca seja a favor do contra. E se você conhece alguém, irmão, que é contra, que joga pedra, que acusa as pessoas de fazer coisas, se afaste. Se faça surdo, para de ouvir essa pessoa, porque ela vai te contaminar. Daqui a pouco você fica ouvindo ela jogar pedra, e você começa a se acostumar com aquela situação, daqui a pouco é você que está jogando pedra junto com ela, e nem percebendo. Você começa a concordar com ela, e começa a jogar pedra nela. Então eu quero fazer parte do povo que jubilou, que ficou feliz. Poxa, Deus, nós pedimos um rei e Deus trouxe esse rei. Então eu gostando dele ou não gostando, eu tenho que aceitá-lo. Por exemplo, irmãos, no Brasil nós temos um presidente. Se você gosta do presidente, ou se você não gosta do presidente, independente se você gosta ou não, o nosso papel é jogar pedra nele? Não, o meu papel é orar por ele. Porque ele está na frente do meu país, do país que eu amo, da minha pátria, da minha nação. Então, se ele tomar decisões erradas, a nação sofre. Se ele, irmãos, agir de forma errônea, quem vai sofrer é a população. Então, se eu gosto dele, eu vou orar por ele. E se eu não gosto dele, eu vou orar por ele também, para que Deus dê a ele a sabedoria para ele agir da maneira correta em todas as situações. Ah, não, vou torcer contra ele para ele quebrar a cara. Irmãos, aí eu jogo pedras, aí eu o ataco com pedras, não vai resolver nada,
e o meu país para. Eu não quero que o meu país pare. Esse povo que jubilou, aceitou a Saul como rei, fizeram certo. Mas os filhos de Belial, irmão, só jogaram pedra. Então, não ande com os filhos de Belial. Não ande com quem atira pedras. Lembra o que disse lá em Eclesiastes? Aquele que acarreta pedras será maltratado por elas. Você fica perto de quem joga pedra, aí aquela pedra vai voltar na pessoa. Se você estiver perto dela, você também será atingido. Então fica longe. Fica longe. Vamos a mais um exemplo? Atos dos Apóstolos. E esse, na minha opinião, irmãos, é o maior de todos os exemplos que eu poderia nessa hora transmitir a vocês. Atos capítulo 7, vamos falar de um mártir, de um homem de Deus, chamado Estevão. Vamos começar já direto lá no verso 51, para a gente ganhar tempo. Estevão, irmãos, ele recebeu pedradas. Você que já conhece a passagem bíblica, você se lembra que ele morreu, sabe, num pelotão de, não foi de fuzilamento, mas foi num pelotão de pedradas. E sabe qual foi entre aspas, o erro de do Estevão? O erro dele foi falar a verdade, foi pregar o evangelho, foi fazer a obra de Deus, foi anunciar ao povo o erro que eles estavam cometendo, foi dizer que se eles permanecessem daquele modo, daquele jeito, eles, sabe, estariam desagradando a Deus, da mesma proporção que os seus pais também o haviam desagradado. Então Estevão só estava ali falando a verdade. Mas como diz o outro, irmãos, a verdade dói. Já ouviu essa expressão já, né? A verdade dói. Alguns preferem uma mentira disfarçada do que a verdade nua e crua. Aqui você vai ver que Estevão, ele recebe essas pedras, e eu entendo que foi uma questão assim, tipo de ciúmes, sabe? Um ciúme, de eles não aceitarem aquela verdade que estava na boca dele. Talvez eles queriam ter aquela verdade, mas não tinham, e enciumados então, quiseram tirá-lo, sabe, da trajetória. Como fizeram também lá atrás com Daniel, por ser um príncipe que se destacou, por nele haver um espírito de excelência, os outros príncipes, sabe, e presidentes, com dor de cotovelo, armaram uma cilada para destituí-lo. Ciúme. Parece que eles não estavam aceitando que a boca de Estevão naquele momento era a própria boca de Deus, anunciando verdades e palavras que eles não queriam ouvir, não estavam dispostos a ouvir, preferiam insistir em seus erros. Mas Estevão não deixou de falar a verdade, ainda que ele perdesse sua vida por causa disso. Irmãos, fale a verdade. Fale a verdade. Pregue a verdade. E mantenha-se na verdade. Estevão é um exemplo de um mártir da igreja primitiva que escolheu seguir a Jesus Cristo e não voltou atrás. Não mudou de opinião, de decisão. No verso 51, ele diz assim, ó, homens de dura cerviz, que não se quebrantam, né? Não se humilham, não se curvam ao Senhor, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quer dizer, Deus fala,
vocês resistem, vocês combatem, vocês não ouvem, o teu coração não foi marcado, circuncidado, o teu ouvido não foi marcado. Assim vós sois como vossos pais, se assemelham aos mesmos erros de seus pais, como diz lá em Êxodo 32:9, né? A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, a vinda de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Irmãos, o Estevão deixou muito claro, falou assim, lá atrás, já jogaram pedras também nos profetas, os seus pais fizeram a mesma coisa, e eles estavam ali anunciando o justo, eles estavam ali anunciando a Jesus, e foram apedrejados por vocês também, e hoje aí o justo veio, Jesus veio, e vocês fizeram a mesma coisa com ele, vocês estão seguindo os mesmos passos errados. Verso 53, vós que recebestes a lei, vocês receberam a palavra, a orientação, por ordenança dos anjos, mas infelizmente não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração. Irmão, o povo ficou muito bravo, né? Ficaram macho, e rangiam os dentes, aquela ira, né, contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, irmãos, para vencer as pedradas, você tem que ser cheio do Espírito Santo, a glória de Deus tem que estar dentro de você, fixando os olhos no céu, ele olha para o céu, ele olha para Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a Jesus, que estava à direita de Deus, e ele disse para o povo, olha, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus, mas eles, a população, gritavam com grande voz, taparam os ouvidos, como crianças birrentas, e arremeteram unânimes contra ele. Irmão, você veja que Estevão, ele estava aqui nessa terra ainda, mas ele teve assim um vislumbre da glória de Deus. Irmão, Deus abriu os céus para ele, ele tem a oportunidade de ver a Deus em sua glória, de ver ao Senhor Jesus, e Jesus já está ali naquele momento antecipando algo que ele viveria, que ele desfrutaria da glória de Deus. Deus, na sua onisciência, já sabia que aquele povo revoltoso, dura cerviz, coração incircunciso, que não obedecia a palavra, que tratava as pessoas tal como seus pais haviam tratado os profetas, Deus já sabia que eles tomariam uma atitude, uma decisão contra Estevão, mas Deus, por amar a Estevão, saber que ele estava no caminho certo, Deus já vai lá e já abre os céus para ele, e ele, ao ver aquela glória, ele tenta compartilhar isso com o povo, ele quer que o povo experimente aquela presença que ele sentia, ele queria que o povo fosse cheio do Espírito Santo, tal como ele era, mas as pessoas não queriam sequer ouvi-lo, taparam os ouvidos, levaram o homem para fora da cidade, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo, esse que era o Saulo de Tarso, que depois se transforma no apóstolo Paulo. Você vê que Saulo estava participando daquele apedrejamento, consentindo naquilo também, e apedrejaram a Estevão, e que em invocação, ele dizia assim, olha, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isso, o que ele fez, irmãos? Adormeceu. Irmãos, isso aqui me chama muita atenção. Imagine Estevão sendo apedrejado. Nesta época, havia duas maneiras de apedrejamento: ou colocavam uma pessoa contra uma parede,
e aí arremessavam pedras contra ele, ou ainda lançavam numa cova, né, numa depressão, uma planície, e jogavam pedra nele, aí de cima para baixo. Eu poderia usar aqui a história, a teologia, mas eu vou ficar só para que você veja, de uma maneira ou de outra, ele foi apedrejado. E enquanto ele recebia a pedra, imagine, irmão, homens unânimes, várias pessoas pegando pedras grandes e jogando violentamente contra ele. Imagine aquela pedra batendo, irmão, deixando marcas, dor. Imagine o incômodo que cada pedra daquela não causava, ao sofrimento do apedrejado. E ele fez duas orações, duas. A primeira, ele entrega para Deus o espírito dele. Sabe, irmãos, ele se entrega a Jesus, reconhece a Jesus, busca o Senhor. Ele fala: Pai, eu te entrego. Olha só, irmãos, Senhor, recebe o meu espírito, recebe a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos. Que é a primeira coisa que nós temos que fazer, né, irmão? Entregar a nossa vida a Jesus. E aí depois ele ainda dobra os joelhos e ora pelos seus apedrejadores. E ele diz: Pai, não lhes imputes este pecado. Não trate eles como eles estão me tratando. Você veja, irmãos, que Estevão acreditava que aquele povo ainda podia mudar. O Estevão sabia que aquelas pedradas que ele estava levando era uma obra do diabo, com a finalidade de entristecê-lo, de magoá-lo, mas ele falou: Deus, eu não quero que eles recebam a paga do que estão fazendo, perdoa eles, Deus, perdoa. E por ele ter oferecido o perdão, você sabe que muitos desses se convertem. O mais que conhecemos, Saulo de Tarso, que Deus o perdoa por aquele ato, pela oração que o Estevão fez, e ele se transforma no maior evangelista que a igreja já conheceu. O homem usado pelo Espírito de Deus para escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento. Você compreende, irmãos? Imagine se Estevão ora e fala, sabe, naquela hora vem a raiva. Imagine se ele dá uma de Abissai e fala: Deus, eles estão jogando pedra em mim, faz a mesma coisa com eles. Meu Deus, eu quero que eles sejam tratados da mesma maneira, que eles recebam a mesma paga. Imagine só você, irmãos. Mas o Estevão ofereceu o perdão, recebeu pedras e no lugar das pedras deu perdão. O mesmo aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz, depois de todo o sofrimento, ele também ora e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também recebeu pedradas, também ofereceu o perdão. Que o mesmo seja visto e encontrado em nossas vidas, em nome de Jesus. Para terminar, irmãos, para a gente orar, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 4, o verso é o 3. Vamos aqui agora terminar a mensagem no verso de Paulo, né? Em algo que ele disse que é importante a gente comentar. Diz assim: todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo eu me julgo, porque em nada eu me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é quem, irmãos? Quem me justifica? Olha só, é o Senhor. Portanto, nada julgueis
antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, aí sim, cada um receberá de Deus o louvor, receberá a recompensa. Irmãos, então não vamos julgar a ninguém, e vamos deixar que Deus esteja, essa parte do julgamento, irmãos, que esteja única e exclusivamente nas mãos do nosso Senhor, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de hoje, diga amém. Glória a Deus. Quem já recebeu muita pedrada na vida aí, deixa eu ver. Pastor, já levei. Inclusive essa semana mesmo, pastor. Inclusive essa semana. Então vamos soltar as pedras. Vamos soltar, irmãos, para não ser maltratado por elas. Sabe, eu termino essa pregação dizendo: você que é marido, não jogue pedras na sua esposa. Você esposa, não jogue pedras no seu marido. Você pai, não jogue pedras nos seus filhos. Você filho, não jogue pedras nos seus pais. Porque aquele que acarretar pedras, será maltratado por elas. Sabe? Você patrão, não jogue pedra nos seus funcionários. Você funcionário, não jogue pedra no seu patrão. Você membro da igreja, não jogue pedra no seu pastor. Como pastor, não tem autoridade para jogar pedra em ninguém. Você compreende? Para que jogar uma pedra? Se eu posso, como Estevão, oferecer o perdão? Se eu posso, como Saul, fazer de conta que nem ouvi? Se eu posso, como o rei Davi, simplesmente ignorar e deixar Deus entrar com providência? Deixar Deus, como aqui o Paulo está dizendo, fazer com que cada um receba de Deus o louvor, a recompensa, o juízo. O Davi deixou muito claro a Abissai: deixa Simei falar. Se o que ele está falando vem de Deus, então tudo bem. Agora, se o que ele está falando está errado, então é Deus quem vai ver a minha miséria, Deus que vai olhar a minha sinceridade, e é Ele quem vai nos julgar. Por isso que o Paulo foi: eu não julgo ninguém, e também não vou ser julgado, e não é porque que eu me acho justo, é porque simplesmente eu entendo que essa justiça vem, é do Senhor.